A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou o reajuste máximo de 9,63% no preço dos planos de saúde, nas modalidades individual e na modalidade familiar. A mudança já tem validade, já está em vigor, entrou em vigor no dia 1º de maio de 2023, então significa que estamos em caráter retroativo, até o dia 30 de abril de 2024. Nós vamos conversar com o advogado Juliano Pessoa, especialista nessa área do direito. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Essa decisão pegou os usuários dos planos de saúde de surpresa ou já era esperado? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia quem nos assiste. É esperado e não desejado, eu diria. Meu Deus do céu. Acho que todo ano a gente espera que vai chegar, mas não deseja que chegue. Veja, a estimativa que se fazia, Viderlan, era entre 10% e 12%. Então ficou até um pouco abaixo disso, né? Vale ressaltar aqui que há uma distinção que é preciso fazer, que esse reajuste trata especificamente dos planos individuais e familiares. Então, aqueles planos coletivos, eles são de forma distinta entre as pessoas jurídicas que se relacionam, elas e que irão fazer as tratativas em relação a esse reajuste. Então, é importante deixar isso muito claro. Para que quem nos assiste tenha uma ideia, o universo hoje de beneficiários no país gira em torno de mais de 50 milhões de beneficiários. Sim. Então, cerca de 16% disto, ou seja, 8 milhões e alguma coisa, estão nos planos individuais e familiares. Hoje, a maioria do mercado, as pessoas estão vinculadas a um plano coletivo. Tá? Então, é muito importante que o consumidor primeiro tenha ciência de onde é que ele está inserido. É um plano individual, é familiar ou é um plano coletivo, empresarial, por adesão, enfim. É preciso que ele saiba disso antes dele analisar essa questão, porque muitas vezes ele quer pegar esse resultado do plano individual familiar e aplicar para ele, se ele estiver vinculado a um plano coletivo, não se aplica, é outro reajuste, que aí as partes é que irão tratar, a empresa que ele está representado e a operadora respectiva. E isso é preocupante quando se fala do plano de saúde coletivo, se a pessoa reconhece, né, em qual modalidade está inserida, você colocou, porque estamos falando de um reajuste de 9,63% em duas modalidades, que é na modalidade de saúde individual e familiar. Quem está no coletivo pode passar desse percentual? Alguns já passaram, inclusive. Meu Deus do céu. Existem algumas empresas que já anunciaram, e alguns operadores que anunciaram o reajuste anual de alguns grupos e alguns acima de 20%, para você ter ideia. Então, é realmente... Porque o que é que conta? Para que a gente entenda como é que funciona essa regra. 80% dessa fórmula, Viderlan, pesa os insumos e toda a assistência à saúde, ou seja, o custo de assistência à saúde que é fornecido para o consumidor. Né, e para todo aquele grupo ali. Além disso, a sinistralidade de determinado grupo. Então, isso pesa muito para o cômputo aí desse reajuste. Além disso, 20% aproximadamente da fórmula é o IPCA. Sim. Né? Nós estamos num período de inflação elevada aqui no país. Então, tudo isso somado, principalmente pós-pandemia, né, onde os insumos se elevaram significativamente, então isso traz realmente um reajuste maior. O ano passado, vale lembrar, nós tivemos o maior dos últimos anos, foi mais de 15%. E agora reduziu para 9,63, que não é baixo. Né? Vale agora, esse reajuste, ele é válido para todos os planos médicos hospitalares, nesse caso? Exatamente, são todos. Como é que vai ser implementado? É importante que a gente destaque isso aqui para o consumidor. Não é no mês subsequente que virá para todos os usuários. Tá? Isso é implementado mês a mês de acordo com o aniversário do plano. O que seria o aniversário do plano? O mês de contratação daquele plano. Então, no mês que o consumidor contratou, será neste mês que esse plano irá incidir nesse reajuste. Tá? Como você bem destacou na abertura, ele é retroativo porque o mês de maio já foi ultrapassado. Aquele usuário, aquele beneficiário que contratou em maio, como é que incidirá esse valor? Aplica-se no mês subsequente o reajuste normal de 9,63 e no mês seguinte virá já reajustado mais a parcela de maio, que já foi ultrapassado. Os demais segue o fluxo normal. A recomendação que você dá para o nosso telespectador, para aquele que nos acompanha agora, diante de uma notícia como essa, é de gerar uma preocupação? Como ele já vai saber se o valor virá reajustado ou não? Teria como buscar alternativas? O que é que você recomenda, o que é que você aconselha? Olha, veja, a recomendação a partir de agora, Viderlan, é atenção ao boleto. Então, assim, é importante que o consumidor tenha o hábito de analisar o seu boleto ali, verificando o que é que ele está pagando. A operadora, vale destacar, ela tem dever, não é opção, ela tem dever
de colocar as informações de forma cristalina e inteligível, ou seja, acessível ao consumidor, que ele consiga entender o que é que está ali. Se ele verificar alguma divergência com o que ele ouviu sendo noticiado, entra em contato com a operadora e pede esclarecimentos. Ela tem a obrigação também de fornecer essa fundamentação, essa resposta por escrito. O consumidor já estará documentado. Não esclareceu ainda, busca a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entra no site da ANS, tem o 0800 que o consumidor também pode fazer contato, liga ou entra ou pelo site mesmo e tenta dirimir alguma dúvida, pede ajuda. Se a agência verificar que há alguma inconsistência ali, a própria agência faz contato com o operador e dá um retorno para esse usuário. O que o consumidor não pode é não receber a informação clara, não saber o que é que está pagando de forma muito cristalina e também não buscar ajuda. Então, ele precisa se movimentar e, caso haja alguma ilegalidade sendo praticada, alguma abusividade, a operadora, inclusive, pode sofrer sanções da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, além de outras medidas que o próprio beneficiário pode tomar. Agora, também ficar atento quando você diz assim no boleto, né, nos valores cobrados mensalmente, a esse percentual, não é? Porque é possível que alguma operadora, de repente, possa cobrar mais do que esses 9,63% de reajuste, e aí o consumidor, o cliente, o conveniado precisa ficar atento a essa situação? Veja, essa pergunta foi interessante, mas eu até esclarecer aqui de forma muito objetiva. Isso é vedado pela legislação. Então, nesses planos, como nós dissemos, quem determina o percentual máximo é a ANS, não é a operadora. Então, se alguém ultrapassar esse limite de 9,63%, está cometendo uma ilegalidade e será punido por isso naturalmente. Então, caso isso ocorra, a gente espera que não, é importante que o consumidor reporte imediatamente isso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A agência reguladora certamente tomará as medidas cabíveis. O que as operadoras poderão fazer, Videlano, é reduzir. Ela pode, de repente, olha, o que foi determinado pela agência é 9,63%. No nosso caso aqui, nós iríamos implementar 5%. Um reajuste de 5%. Tudo Beleza, bem. permitido. Menor ou igual, jamais superior. Isso, claro, todas essas explicações é preciso dizer que está colocando aqui para as modalidades planos de saúde individual e plano de saúde familiar, tá? Corporativo é uma outra história, não é isso? Exatamente. Corporativo é como nós falamos, existe a flexibilidade da norma, vamos dizer assim, por existir uma igualdade naquela relação, são duas pessoas jurídicas normalmente, Sim, né? sim. Então, tanto a operadora como a pessoa jurídica que está representando aquele grupo, ela tem assessoria também jurídica, certo, inclusive, para poder assessorar nessa negociação. Então, há uma permissibilidade no sentido deles tratarem ali as vantagens de cada lado e chegar num denominador comum. Então, a ANS não interfere, ela não dita qual é o percentual que será aplicado nesse caso dos coletivos. O que a gente precisa ressalvar aqui, Videlano, é uma prática mercadológica, vamos dizer assim. Existe hoje muito estímulo, né? O consumidor é induzido o tempo inteiro a fazer plano coletivo, muitas vezes com um grupo ínfimo de pessoas. Então, há uma prática hoje no mercado, as operadoras elas não têm um mínimo interesse em manter os planos individuais, justamente por isso, ela passa pelo crivo da agência reguladora, e a agência é quem diz o percentual, ela não tem essa liberdade de fazer o que ela deseja. Então, há um estímulo hoje do consumidor, muitas vezes, se constituir um CNPJ simplesmente para colocar ali 4 pessoas, muitas vezes 4, 5 pessoas num plano coletivo. E aí o que é que a gente alerta aqui? Um grupo tão pequeno desse, ele não terá força de sentar numa relação realmente igual, né, com a operadora para poder negociar os benefícios, o reajuste, se vai ser A, se vai ser B. Isso, viu, então, Juliano? assim, é importante que o consumidor, se ele tem um plano para a sua família, que ele busque fazer a contratação de um plano familiar. Né? E aí é importante que a gente Mesmo faça que essa seja ressalva. um pouco mais caro em relação aos valores praticados, mas é um barato que você faz o corporativo com a quantidade de pessoas desse que pode sair mais caro no futuro, né, Juliana? É isso que você quer dizer, né? Exato, porque, veja, nesse cômputo, como nós falamos, da sinistralidade, entra com força, né, na questão da elevação do preço da mensalidade. Então, ou seja, se de repente em um ano qualquer a sinistralidade desse grupo eleva-se muito, ou seja, vamos supor, dos 4 grupos, das 4 pessoas no grupo, 2 são acometidos por uma doença grave, de repente. Então, ou seja, eles vão utilizar bastante, isso elevará a sinistralidade. No ano subsequente, a operadora irá compensar isso. E qual é a força que um grupo tão pequeno terá de negociar qualquer tipo de redução? Nenhuma. Essa é a realidade. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas a isso e antes de contratar um plano de saúde, como nós sempre ressaltamos, busca ajuda.
não caia naquele conto, né, de abordagem comercial, onde muitas vezes alguém que está ali abordando o consumidor está focado em bater sua meta comercial de venda, né, de número que ele tem que alcançar. O consumidor ele precisa analisar com calma, com cautela. Né? Isso mexe no bolso dele ano a ano, é o plano da família, muitas vezes, daquela pessoa. Então, ou seja, é preciso que ela analise com cautela, veja o que é que está no contrato, quais são as coberturas, quais são as carências, qual é a rede credenciada, tudo isso primeiramente e depois assina o contrato. Então, é importante ter calma antes de assinar Uma colocação para poder te liberar, o prazo ele tem uma vigência até 30 de abril de 2024, não é isso? A partir daí, existe possibilidade de novos reajustes. Esse período, por exemplo, é um período que já está vedado, garantido pela ANS, esses 9,63%. É essa a questão até o dia 30 de abril, é isso? Exato. Esse período é compreendido justamente de maio agora a abril do ano seguinte. E aí, em maio do ano seguinte, inicia-se novamente toda essa questão de reajuste. Eu queria só fazer um adendo aqui, que eu acho que é bem importante, Viderlane, em relação a um outro reajuste que também pode coincidir para alguns beneficiários, não para todos, que pode ser acumulado com o reajuste anual, que é o reajuste por faixa etária. Né? Então, assim, não há ilegalidade nessa acumulação. Então, pode coincidir, em alguns casos, de estar acontecendo agora o reajuste anual e também a mudança de faixa etária de um ou outro beneficiário. Sim. Isso será acumulado. Sim. E não há ilegalidade disso. É importante a gente ressaltar, porque às vezes ele verifica ali um número muito mais elevado do que nós falamos aqui e acha que está tendo alguma abusividade. Mas nada impede, mesmo assim, que ele entre em contato com o operador, peça esclarecimento, ligue para a ANS, peça esclarecimento e veja do que se trata. É importante buscar informação sempre. Muito importante a participação do Juliano Pessoa, trazendo detalhes a respeito desse reajuste que já passa a valer, né, desde o dia 1º de maio, né, ou seja, retroativo, com reajuste nos planos de saúde, né, nas categorias plano de saúde individual e familiar, de 9% até 9,63%.